Fala, torcida Grenais, estamos aqui para mais uma edição do Personalidade Grenais, esse quadro que a gente conversa com figuras importantes da história e da atualidade da Ser Caxias. Hoje, em alusão ainda aos 22 anos completos nesta semana do título gaúcho do Caxias em 2000, a gente está aqui para conversar com Nelson Darrigo, ele que era presidente da Ser Caxias à época. Nelson, seja muito bem-vindo aqui ao Personalidade Grenal. Eu que agradeço o convite, mandar um abraço para essa torcida maravilhosa que sempre me apoiou e estamos juntos, estou à disposição. Certo, certo. Bom, a sua gestão foi de 1997 a 2000, então termina naquele ano justamente do título, então coroa, né, com uma chave de ouro. Bom, para a gente, antes de falar da campanha em si, Nelson, a gente pode comentar sobre a montagem do elenco. E antes de falar do elenco por si só, gostaria que você falasse um pouco da escolha do treinador, o Tite, que hoje em dia é o principal treinador brasileiro, inclusive treinador da seleção brasileira. Como que vocês descobriram ele? Ele já vinha de um trabalho no Veranópolis, mas o que fez com que você chamasse a atenção o trabalho dele para que acabasse ele sendo escolhido para conduzir aquela equipe? Olha, o momento do Caxias era muito ruim, pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, né? E o Tite não estava trabalhando e nós tínhamos que fazer a substituição do treinador, isso ainda no ano de 99, né? E naquele tempo houve um casamento de interesses. O Tite querendo voltar, o Caxias com uma condição financeira não muito boa, então o Tite apostou também no Caxias. Eu acho que assim foi uma conjunção de coisas boas, né, que nos fez olhar o Tite. O Tite naquele tempo estava como comentarista da Rádio Caxias e ele sempre tinha uma posição muito equilibrada. Isso eu gostava muito do que ele falava, dos posicionamentos dele. A gente já sabia que ele tinha participado em outras equipes como treinador. E naquela época, o Enio Costamillan, que era o nosso vice-presidente de futebol, numa reunião, dizia assim, nós precisamos trazer um técnico, nós estamos sem técnico. E eu não lembro quem, eu acho que foi o Caberlon, se eu não me engano, que disse assim, vamos apostar no Tite. Eu particularmente, naquele tempo, eu não conhecia o Tite. Eu conhecia o Tite pela rádio, até por não ter um histórico futebolístico anterior. Eu simplesmente fui vice-presidente da gestão anterior do Marcos Guerra e depois assumi a presidência do clube em 97. E isso fez com que a gente disse assim, vamos fazer uma aposta, porque era uma aposta tanto do Caxias no Tite como do Tite no Caxias. Isso. E agora sim, para a gente falar da montagem do elenco, claro que um elenco campeão não se monta do dia para a noite, né? Você precisa de um planejamento, precisa de uma filosofia por trás disso tudo. E eu te pergunto como foi feita a montagem do elenco. Obviamente a gente não pode entrar jogador a jogador, porque não teríamos tempo, mas em linhas gerais, assim, que critérios foram utilizados para montar aquele elenco, e também se no momento em que foi montada o plantel do Caxias, se você já tinha um otimismo muito grande nas pretensões que poderiam vir a acontecer no Campeonato Gaúcho. Esse grupo ele foi montado em final de 98, ele foi todo o campeonato de 99, né? E a gente enxergava como uma equipe equilibrada, né? Nós não tínhamos ambição nenhuma de chegar a título ou coisa parecida. E o meu discurso perante os jogadores sempre era o seguinte, turma, nós estamos com dificuldade de arrumar recursos, mas o futuro de vocês não depende do Caxias, o futuro de vocês depende de vocês. O resultado que vocês derem dentro de campo, eu conversava isso com o Tite também, e eu acho que esse foi o grande motivo de sucesso foi... mesmo com 3 meses de salário atrasado, não é que nós tínhamos 3 meses de salário atrasado, no total dava isso, né? Mas a gente tentava apagar o incêndio dos jogadores e da emergência, e o discurso era assim, quem vai valorizar vocês são vocês, é o resultado de vocês que vão fazer com que quem estão nos enxergando, caso a gente venha a chegar no título, e isso a gente só... eu preciso lembrar assim que
nós quase não conseguimos jogar o Campeonato Gaúcho porque ele tinha 3 fases. Ele tinha uma fase classificatória, né, que muitos brincam dizendo que foi o Esportivo que nos classificou, né? Eu digo assim, nós tínhamos mais uma partida depois, que era contra o Veranópolis, então dificilmente nós não nos classificaríamos, porque a base do time era aquela base de 99, ou seja, a gente tinha noção e o conhecimento de que era um time que poderia ter ótimos resultados, mas os resultados naquela primeira fase não vieram. Vieram no final, quando nós nos classificamos, e aí começou o Campeonato Gaúcho propriamente dito, primeiro turno, segundo turno, e os resultados do primeiro turno foram maravilhosos. Ou seja, quando começou efetivamente o Campeonato Gaúcho, nós não perdemos nenhuma partida para nenhum dos grandes do Rio Grande do Sul. Ganhamos contra o Grêmio, ganhamos contra o Internacional, aí foi para a final, ganhamos em Caxias, e jogos aonde a gente sentia a consistência do grupo, a efetividade do grupo. Era uma, quando eu digo assim, quem perde jogo é o vestiário. É verdade, porque a gente sentia uma união desse grupo. Esse foi o grande mérito do Tite, né, de fazer um trabalho de vestiário. Vestiário significa trazer o grupo para dentro de nós. O grupo está aqui no meu bolso. Qualquer peça que eu tirar do meu bolso vai entrar em campo, vai jogar, vai dar o seu melhor, vai participar. Então são jogadores assim que eu não quero citar nomes para não ser injusto, porque a memória, a idade atrapalha, né? O Alzheimer está aí, né? Então a gente brinca, mas era um grupo maravilhoso, era um grupo unido. E quando nós ganhamos o primeiro turno, a diretoria chegou à conclusão que poderia dizer assim, acho que nós vamos emplacar esse campeonato. Sim. Aqui. Ali foi quando caiu a nossa ficha, dizendo assim, tem possibilidade de chegar. Uhum. Inclusive, né, Nelson, aqui atrás da gente, né, quem está aqui é a taça do título gaúcho de 2000, então se o torcedor não conhece, né, não teve a oportunidade de vê-la, está aqui atrás da gente. Até na terça-feira, Nelson, a gente conversou com o volante Tite, né, no programa Sangue Grená. Inclusive está disponível para o torcedor que quiser reassistir ou assistir pela primeira vez a entrevista. Ele mencionou justamente que o momento de virada de chave daquela campanha, que os jogadores perceberam que era possível sim ser campeão, bater de frente com os times da capital, foi no momento do título do primeiro turno, né, quando venceu a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio, inclusive, tinha muitos investimentos, né? Uma equipe que vivia um bom momento financeiro. Você concorda, então, que foi esse momento assim que vocês olharam e pensaram, putz, nós realmente temos condições de ser campeões? Eu acho que ali caiu a ficha, porque até ali nós éramos mais um clube que estava disputando o Campeonato Gaúcho. Naquele momento, diz assim, olha, nós já estamos na final. Puxa vida, só depende de nós. E eu lembro de uma fala, conversando na semana seguinte com o presidente Perondi, que era o presidente da federação, né? Ele olhou para mim e disse assim, gringo, vai lá e prepara teu time para a final. Eu disse que nada, nós vamos ganhar o segundo turno. Eu já estava, né? Mas olha, eu estou poderoso, agora ninguém me derruba, né? Ele olhou para mim e disse assim, gringo, me escuta, vai para casa, prepara teu time para a final e não te preocupa com o segundo turno. Eu disse, que Perondi? Tu vai ver só, nós vamos atropelar todo mundo. Eu não tinha problema nenhum com ele, eu gostava muito, ele gostava muito de mim. E aquele lado até ficou pro lado jocoso e da brincadeira, né? Mas não deu outra. As 3 primeiras partidas do segundo turno nós perdemos, né? Então, eu cheguei para a turma e disse assim, vamos se preparar e vamos fazer um trabalho legal e não vamos se preocupar com o resultado do segundo turno. Se der, se não der, a gente... Só que tem mais uma coisa assim que esse eu preciso falar. Nós entendíamos que nós deveríamos nós tínhamos a oportunidade de escolher o nosso adversário na final. E nós, na época, tínhamos um Internacional muito motivado
franca expansão, ou seja, eles estavam crescendo, era um time que estava crescendo, não tinha tido resultados anteriores, e o Grêmio, a gente sentia que era um time, como é que eu vou dizer assim, que dependia de um único jogador, e no meu modo de entender, era um time possível possível de ganhar. Ou seja, se nós jogássemos a final contra o Grêmio, eu dizia assim, nós temos 90% de chance de ganhar o título, porque o Grêmio não ganha de nós em casa. O Internacional, nós vamos ter problema. E aí eu chamei o Tite, disse assim, Tite, eu estou pensando isso. Ele disse, mas, presidente, como é que eu vou chegar para o grupo e vou dizer para o grupo assim, vamos abrir as pernas e perder para o Grêmio? Se o Grêmio ganhasse a partida contra nós, entrava ele e o Inter, mesmo ganhando, não chegaria, porque o Grêmio estava um ponto na frente. Aí eu disse, bom, o que a gente pode fazer? Né? Nós vamos limpar os cartões contra o Grêmio. Né? Então, no jogo contra o Santo Ângelo, se eu não me engano, que foi na semana anterior, nós tínhamos 7, 8 jogadores pendurados com cartões amarelos, e o nosso objetivo era fazer com que esses 7, 8 jogadores titulares não jogassem contra o Grêmio, ou seja, entrar com um time mais fraco contra o Grêmio, que não repercutiria tanto. Né? E por pouco, né, o Grêmio, nós não conseguimos, mesmo com aquele time com 8 titulares fora, eles penaram para ganhar de nós em casa, na última partida do segundo turno. Ganharam de 1-0, ainda com uma falha do Márcio, que foi assim, excusável e eu perdoo assim com todo o meu coração, porque ele fez exatamente o que eu queria, o que eu gostaria que o time fizesse, perder de 1-0, dar um show de bola mesmo com um time que não era o time titular, né? E com isso fazer com que a gente tivesse mais ânimo, né? E isso foi uma coisa assim. Até a turma do Internacional falou comigo quando nós fomos negociar o Gil Baiano. Vocês escolheram o Grêmio, né? Eu disse, não, que é isso? Capaz. Isso não, isso nunca. Como é que eu vou chegar para o meu time e dizer perde, que nós queremos jogar a final contra o Grêmio? Mas essa era a nossa convicção. Jogando a final contra o Grêmio, nós tínhamos certeza que tinha mais chance de ser campeão do que contra o Internacional. Perfeito. Bom, a conversa tá boa, né? A gente falou de muita coisa da história do Caxias, né? Daquele título de 2000. Mas, né, o nosso tempo vai chegando ao fim, então te agradeço, Nelson, por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Prazer sempre foi meu. Aqui. Prazer foi meu, disponho sempre. Deixar um grande abraço para a torcida Grená que está ouvindo, né? E continuem apostando. As coisas acontecem sempre pelo bem. Aqueles que fazem o bem são recompensados. E está na hora do Caxias ser recompensado. Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente se dedicando, tem muita gente se empenhando para fazer o Caxias chegar onde ele merece. Tá certo. Esse foi Nelson D'Arrigo, presidente da Ser Caxias em 2000, né? Ele era o presidente daquela equipe campeã gaúcha de 2000. A gente vai ficando por aqui e voltamos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.